Segundo Reis, capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor. Ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei, faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: Se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã a estas horas venham a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos, que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: Ponham as cabeças em 2 montões, à entrada do portão, até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: Vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra. Porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe, em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Equede dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias. Estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: Prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. Eram 42 homens, e nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: Você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim, Jeú levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: Proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra.
Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: olhem bem, e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar alguns dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que eu deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal. E derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina, que existe até o dia de hoje. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú, e a tudo o que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu, e foi sepultado em Samaria, e Jeocás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos.